Richard Feynman foi um dos cientistas mais extraordinários do século XX. Na sua carreira de físico, ele foi pioneiro em uma nova área de conhecimento a qual se dedicava. Ele descobriu uma lei da natureza, poucos fizeram isso. A teoria da física mais numericamente precisa já criada. Mesmo assim, ele desdenhou do prêmio Nobel que recebeu por isso. Eu já tinha um prêmio. Para mim, o prêmio era o prazer de descobrir algo. O gosto da descoberta. O brilhantismo de Feynman ajudou a moldar a história. Na juventude, ele ajudou a desenvolver a bomba atômica, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. E ainda ao longo da vida, ele rejeitava a autoridade e se negava a ser conformista. Em vez disso, ele preferia seguir as suas paixões, que iam do bongô à biologia, da poesia à pintura, da computação ao processo de decifrar combinações. O fascínio de Feynman pelo mundo não possuía limites. No fim da vida, como investigador independente do acidente do ônibus espacial Challenger, ele enfrentou o governo norte-americano para revelar a verdade sobre o que deu errado. Isto aqui eu retirei do lacre de vocês e coloquei em água gelada. Sobretudo, o entusiasmo contagiante de Feynman pela vida cativou milhares de leitores e espectadores. O Feynman foi um showman a vida inteira. Em qualquer lugar que fosse, todos olhavam para ele. Ele era o centro das atenções. Nesse sentido, os elétrons se comportam exatamente como os prótons. Ou seja, são diferentes, só que do mesmo jeito. Conheça, através das palavras do próprio Richard Feynman e das pessoas que melhor o conheciam, a história do comunicador mais cativante da história da ciência. Mas é preciso parar para pensar na complexidade, na inconcebível natureza da natureza. O fantástico Richard Feynman. Eu nasci não sabendo e tive pouco tempo para mudar isso. Richard Feynman. Far Rockaway, Nova York, 1918. Durante a primeira gravidez da minha mãe, o meu pai disse que, se fosse um menino, ele tinha que ser um cientista. Richard Phillips Feynman nasceu no dia 11 de maio de 1918, durante a Grande Depressão, numa família da classe trabalhadora no subúrbio de Nova York. Quando eu era bem pequeno, meu pai já me colocava no colo e lia para mim a Enciclopédia Britânica. Conversávamos sobre dinossauros. E lá estava escrito algo assim. Essa coisa tem 7,60 metros de altura e a cabeça tem 1,80 metro de largura. Então ele parava tudo e dizia, vamos ver o que isso quer dizer. Isso significa que se ele ficar em pé no nosso jardim de frente, ele seria alto bastante para chegar até a janela, mas não passaria por ela, porque a cabeça dele é um pouco grande demais. Era muito empolgante e interessante pensar que havia animais de tal magnitude e que todos eles foram extintos naquela época. Ninguém sabia o motivo. Então, foi dessa maneira que meu pai me educou. Aos 10 anos de idade, Richard tinha seu próprio laboratório científico em casa, onde mexia com rádios velhos e fazia experimentos de física. Ele me pagava 4 centavos por semana para ser sua assistente, para divertir os amigos dele. Imagina um centelhador com voltagem passando por ele. Se botar o dedo ali, você toma um choque. Era parte do meu trabalho por 4 centavos botar o meu dedo naquele centelhador. Para os amigos dele se divertirem. O pai deles, Melvin Feynman, trabalhava em uma empresa que produzia uniformes. Esse contato com os militares provocou nele uma forte rejeição à autoridade, um valor que ele passou para o filho. Uma das grandes coisas que meu pai me ensinou foi o desrespeito. Ele abria uma página do New York Times com uma foto, por exemplo, de um general e dizia: olha só esses seres humanos, tem um ser humano em pé ali e todos os outros estão se curvando. O que ele tem de especial? Por que estão se curvando a ele? Só por causa do nome e posição dele? Por causa do uniforme e não por causa de algo que tenha feito?
Aos 17 anos, Feynman venceu uma competição de matemática em Nova York e ficou claro que aquela era uma área para a qual ele tinha um dom. Em 1935, ele ganhou uma vaga no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em MIT. Longe de casa pela primeira vez na vida, ele não ia sentir falta apenas da família. Ela era muito linda. Arlene Greenbaum, a garota mais bonita da praia. Ela tinha aquelas belas covinhas e um cabelão que ia até aqui quando estava sem tranças. Ele a amava. Não era um compromisso oficial. Ela só tinha 15 anos. Era um doce. Nós a amávamos e ela nos amava também. Do MIT, Feynman foi para Princeton, conquistando notas máximas nas provas de admissão de matemática e física, um feito sem precedentes. Mas na volta para casa, nem tudo era um mar de rosas. A família foi tirar umas férias de primavera com a Arlene. Nós fomos nadar. E meu pai viu um caroço no pescoço dela e perguntou a ela o que era aquilo. Ela não sabia. Então ela foi ao médico e viu que era tuberculose. Nós ficamos arrasados. Naquela época ainda não tinha tratamento para essa doença. E apesar de Arlene estar doente e morrendo, ele se casou com ela porque queria cuidar dela. Foi muito difícil para minha mãe porque ela tinha medo que ele pegasse tuberculose. Mas minha mãe não tinha escolha. O casal permaneceu junto até o fim, assombrados pela tuberculose. Mas outra ameaça atormentaria o tempo que os restava. A cada homem é dada a chave dos portões do paraíso. A mesma chave abre os portões do inferno. Provérbio budista citado por Richard Feynman. Alguns meses antes do casamento de Richard e Arlene, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial após o bombardeio de Pearl Harbor. Perguntaram a Feynman se ele gostaria de participar de um projeto ultra-secreto sediado no laboratório do governo em Los Alamos, no Novo México. Com o codinome Manhattan, o objetivo era construir uma bomba atômica. O medo era de que a Alemanha desenvolvesse tal arma aterrorizante antes e a usasse para vencer a guerra. Eu, sinceramente, não sabia de nada que indicasse que tínhamos alguma vantagem. Portanto, era muito importante tentar cooperar. A Alemanha era o centro intelectual da física teórica. Eles sabiam o que significaria se a Alemanha desenvolvesse a bomba primeiro. Tínhamos que garantir que eles não conquistariam o mundo. Senti que tinha que participar para proteger a civilização. Feynman se tornou membro do Projeto Manhattan em Los Alamos. Ali, ele se juntou aos melhores físicos do mundo, unindo seus recursos intelectuais para criar a bomba. Oppenheimer comandava a parte científica de engenharia e ele era um peso pesado. Fermi, Niels Bohr, todos aqueles nomes de altíssimo nível. Apesar da equipe repleta de físicos extraordinários, o desafio de desenvolver uma bomba atômica tão rápido era um esforço gigantesco. Um problema central era o elevado número necessário de cálculos. Sem computadores, os cálculos precisavam ser feitos à mão, tornando o processo muito vagaroso, ao menos até a chegada de Feynman. Ele elaborou um método para realizar os cálculos paralelamente. Ainda eram feitos à mão, com cada um efetuando uma operação de cada vez. Então, eles trabalhavam paralelamente e depois uniam as partes dos cálculos umas às outras, todas. Assim, 3 problemas que levariam 9 meses se tornaram 9 problemas resolvidos em 3 meses. Eu escrevi para os rapazes um desafio no quadro. Somos capazes? Então eles começaram a responder sim, a gente dobra os turnos, faz hora extra, a gente tenta. E acabou que resolvemos os problemas 10 vezes mais rápido.
Ele deu um jeito de organizar uma equipe de computadores humanos para trabalhar num ritmo sobre-humano, acelerando todo o processo. Então foi quando os veteranos da ciência e os figurões da época se deram conta da existência desse colega. Entre decifrar combinações e fazer cálculos de física, o ritmo da vida em Los Alamos era incansável. Mas para Feynman, isso era uma distração bem-vinda. Num sanatório da região, sua esposa, Arlene, estava presa ao seu leito, morrendo aos poucos de tuberculose. Naquela época, acreditava-se que o clima seco era bom para tuberculose. Então, enquanto ela estava numa altitude elevada, ela estava em um hospital numa área mais baixa. Eu me lembro do dia em que ela morreu. Ela tinha 25 anos. E ele 27. Ele ficou com o coração partido. E então, durante seu momento de luto, Feynman foi obrigado a encarar a realidade do que ele ajudou a criar. Nos deram óculos escuros para assistir ao teste. A 30 quilômetros não dava para enxergar nada de óculos escuros. Eu percebi o que realmente causava uma ardência nos olhos e não era a luz visível, mas a radiação ultravioleta. Então fiquei atrás do para-brisas de uma caminhonete, já que a radiação ultravioleta não atravessava o vidro. Então fiquei protegido, assim eu pude ver tudo. Eu devo ser o único cara do mundo que conseguiu enxergar tudo no primeiro teste da Trinity. Três semanas depois, os Estados Unidos se preparavam para detonar uma segunda bomba atômica, mas dessa vez não era um teste. Era esperado que ele fosse como cientista no primeiro voo. Mas a bomba foi tão bem sucedida que eles decidiram que não precisavam de um cientista. Então ele não foi. Caso contrário, estaria naquele avião. A bomba explodiu na cidade de Hiroshima, no Japão, no dia 6 de agosto de 1945. Ela matou mais de 80 mil pessoas. 3 dias depois, detonaram uma segunda bomba em Nagasaki. Havia uma euforia e uma animação muito significativa. O pessoal ia para festas, se embebedava e isso gerava um contraste tremendamente interessante entre o que acontecia em Los Alamos e o que acontecia na cidade de Hiroshima. Feynman ficou muito impactado ao saber que contribuiu para a morte de tantas pessoas. Ele tinha saído de um grande triunfo a nível técnico em Los Alamos para depois ele ter essa decepção horrível. Ele fez todo aquele esforço tremendo e então, no fim das contas, descobriu que não valia a pena. Nos meses seguintes a esses dois traumas, de primeiro perder a esposa e depois perceber a destruição que ajudou a desencadear, Feynman foi arremessado ao fundo do poço. Talvez só por conta da bomba e talvez também por outros motivos psicológicos, já que tinha perdido a minha esposa. Eu acabei desenvolvendo um quadro de depressão. Há prazer em olhar para as coisas antigas a partir de uma nova perspectiva. Richard Feynman. No outono de 1945, Feynman foi convidado para ser professor no Departamento de Física da Universidade de Cornell. Mas ele ainda estava abalado pelos acontecimentos do verão passado. Esperavam que eu ficasse maravilhado com essa proposta, mas não foi o que aconteceu. Eu sentia que eu não tinha feito nada importante
e que nunca ia fazer nada importante. Mas antes eu gostava de física e de questões matemáticas, porque eu brincava com isso. Nunca tratei isso com importância. Eu fazia essas coisas por diversão. Aí decidi que só ia fazer as coisas se fosse por diversão. Enquanto Feynman redescobria que a física era divertida, a ciência passava por uma crise. Ao longo de muitos anos, novas descobertas a respeito do comportamento dos átomos deixavam a física empolvorosa. Foi provado que muito do que se entendia sobre o mundo estava equivocado. Esta nova área problemática da física foi nomeada de mecânica quântica. A mecânica quântica, em muitos sentidos, provocou o choque psicológico mais profundo que os físicos já tiveram em toda a história. Newton não estava certo. Você pode ter conhecimento de tudo que se há para saber sobre o mundo, e mesmo assim não pode prever com total precisão o que vai acontecer. A mecânica quântica havia revelado os problemas em tentar prever com precisão como átomos sob forças eletromagnéticas se comportariam. E como esses são os elementos constitutivos da natureza, todo o resto também caiu em descrédito. Tudo o que acontece ao seu redor, exceto a gravidade, todas as partes do mundo que se experiencia de imediato, são eletromagnetismo em ação. Quando dois átomos se juntam para formar uma molécula, isso é eletromagnetismo. Então toda a química é eletromagnetismo. Ou seja, se toda a química é eletromagnetismo, o que significa? Que toda a biologia também é. Tudo que nos cerca é uma manifestação do eletromagnetismo de um jeito ou de outro. Um novo campo chamado de eletrodinâmica quântica, ou de EDQ, surgiu para tentar entender o eletromagnetismo e a questão subatômica. Às vezes, o EDQ parecia acertar, mas outras, suas previsões eram bem imprecisas. Era muito louco, não fazia sentido. A resposta é ser infinito. Isso não servia. Nada significa infinito. Não dá para usar infinito como uma medida. Precisamos de uma resposta finita. O teorema fundamental básico de física não pode resultar em infinito. Essas previsões de infinito estavam deixando os físicos mais inteligentes do planeta desesperados. Até o pai da EDQ, Paul Dirac, estava confuso. Quando eu era garoto, eu li o livro do Dirac. Ele tinha uns problemas que ninguém solucionava. Estavam descritos ali. Eu não entendi o livro muito bem porque eu não estava à altura. Mas lá no último parágrafo do final do livro dizia: aqui precisamos de novas ideias. Então eu pensei, precisamos de novas ideias? Tá bom, vou começar a pensar em novas ideias. Pode ser que, geralmente, a inspiração de Feynman para suas novas ideias não fosse convencional. Enquanto eu almoçava, um garoto jogou para o alto um prato no refeitório e nele havia um emblema azul no prato e o símbolo da Cornell. E conforme ele jogou o prato, que então caía, ele balançava e o símbolo azul girava assim. E eu me perguntei qual era a relação entre os dois. Só estava brincando, sem dar importância. Então, eu brinquei com as duas equações de movimento de rotação das coisas. E eu continuava a brincar com elas. E essa rotação me levou a um problema similar da rotação do spin de um elétron. De acordo com a equação de Dirac, isso me fez voltar à eletrodinâmica quântica. Foi tudo se esclarecendo. Foi como tirar uma rolha de uma garrafa. Inspirado pela rotação do prato, Feynman percebeu que o fato das equações resultarem em infinito não significava que estavam erradas. O problema só precisava ser analisado de uma nova perspectiva. Acontece que aquele tipo de desafio caiu como uma luva para alguém como Richard Feynman, que, talvez surpreendentemente, não gostava de especular. Ele não era o tipo de físico moderno que é celebrado por criar novas teorias sobre o multiverso, as forças da natureza ou o que for. Ele realmente gostava de trabalhar no contexto de coisas que deveriam ser entendidas. E ele entendia tudo isso melhor que qualquer outro. Infinito. Para lidar com os infinitos da EDQ, Feynman teve uma ideia realmente revolucionária. Usando diagramas pequenos e simples,
ele encontrou uma forma de driblar os cálculos complicados que a EDQ exigia. Eles eram uma espécie de atalho que o permitia evitar os infinitos e fazer previsões significativas a respeito do mundo. Ele percebeu que, na verdade, havia um tipo de forma visual para pensar nessas imagens, nessas equações. Era possível associar um desenhozinho, um pequeno diagrama de Feynman, como chamamos hoje, para cada um daqueles termos da equação. Outros passariam meses trabalhando e ele resolvia tudo numa tarde. E foi isso que acabou trazendo atenção às ideias dele, porque ele obtinha as respostas certas de forma muito simples, embora ninguém entendesse o que ele estava fazendo. Acabou sendo tão útil que pode até ser aplicado em campos que são diferentes da física de partículas hoje em dia. Quando nos voltamos à evolução das galáxias e à estrutura em larga escala do universo, estamos notando que os diagramas de Feynman são uma forma útil de calcular essas quantidades também. A eletrodinâmica quântica, que é a teoria na qual o Feynman deu os últimos retoques, é a teoria da física mais numericamente precisa já criada. Em reconhecimento pelo seu trabalho, em 1965, Feynman recebeu o Prêmio Nobel da Física. Outros 2 físicos o receberam junto, Julian Schwinger e Shinichiro Tominaga. Ambos se dedicavam ao mesmo problema. Valia um prêmio Nobel? Eu não sei nada de prêmio Nobel. Não entendo bem do que se trata ou de quanto isso vale. Se as pessoas da Academia Sueca decidem se X, Y, Z ganham um prêmio Nobel, então que seja. Pois eu acho que foi totalmente correto e cabível. E foi eu achei que foi um dos prêmios Nobel mais merecidos da história, por assim dizer. Não vejo qual é o sentido de alguém na Academia Sueca decidir qual trabalho é nobre o bastante para ser premiado. Eu já tinha um prêmio. Para mim, o prêmio era o prazer de descobrir algo, o gosto da descoberta. Poder ver isso ser posto em prática. Isso é o mais importante, não as condecorações, eu acho. Não acredito nas condecorações. Elas me incomodam, porque as condecorações são como distintivos, são como uniformes. E foi assim que meu pai me educou. Não suporto essas coisas. Chega a doer. Pare de tentar encher a sua cabeça de ciência, pois encher seu coração de amor já basta. Richard Feynman. Em 1959, numa viagem à Europa, Feynman conheceu Gwyneth Haworth de Yorkshire. Um ano depois, eles se casaram. De volta à Califórnia, atuando como professor de física no Caltech, Richard e Gwyneth formaram família. Eu adorava quando meu pai me contava as coisas da minha infância. Então eu tentava contar ao meu filho coisas interessantes a respeito do mundo. Ele era um pai excelente, sempre disposto a explicar ou fazer coisas e... A gente saía para caminhar depois do jantar, meu pai e eu, e falávamos sobre as coisas, e era maravilhoso, delicioso. Eu perguntava e ele tentava explicar. Sobre física, matemática, história, política e ficção científica e a vida, o universo e tudo mais. Eu tinha muita sorte de poder fazer isso 2, 3 vezes na semana. Vamos caminhar? Claro! A reputação de Feynman como comunicador da ciência se propagava pelo mundo. No começo dos anos 60, ele começou a dar palestras para o público, que foram televisionadas. Probabilidade e incerteza. A visão da mecânica quântica sobre a natureza. Falarei do processo de descoberta de leis. Em geral, descobrimos uma nova lei da seguinte forma. Primeiro, nós a supomos. Então, Não riam, a coisa é séria. Então, nós calculamos as consequências da suposição. Se os experimentos não a confirmarem, ela está errada. E esta declaração simples é a chave para a ciência. Não importa se a suposição é muito bonita, se o criador é inteligente, quem ele é ou o nome dele.
Se os experimentos não a confirmam, está errada. É simples assim. O Caltech convidou Feynman para reelaborar a grade curricular dos graduandos de física. O seu novo curso, que abrangia toda a história da física, passou a ser conhecido como as Palestras de Feynman. Todas as palestras tinham uma certa dose de entusiasmo. E um elemento que se pode chamar de um ótimo exemplo de show business. Com certeza todos aqui já ouviram a piada sobre o fato das famílias americanas terem, ao que parece, em média 2,5 filhos. Isso não significa que é metade solta de um filho nas famílias, e sim que as crianças vêm por partes. Ele tinha um método visual, ele fazia piadas e tinha um jeito único de explicar as coisas, sabe? E às vezes isso se tornava um problema, porque ele era tão cativante que fazia você sair de uma palestra achando que tinha entendido tudo, mas então, uns 5 minutos depois, você não conseguia se lembrar de todas as coisas que ele falou. Você se deixava levar pela personalidade do Feynman, pelo humor, pelas analogias. Os universitários atuais o adoram, mas nos anos 60, o curso Feynman aqui no Caltech já era muito famoso. Feynman também tinha interesses fora do âmbito da ciência florescendo. Ele se tornou um excelente tocador de bongô e desenvolveu uma paixão por pintura e desenho, apoiada numa forte amizade com um renomado artista da Califórnia, Jiraiya Zorfian. Ele disse: Jiraiya, você não sabe nada de física e eu não sei nada de arte. Mesmo assim, ambos admiramos o Leonardo da Vinci. Que tal nos tornarmos 2 Leonardos da Vinci? Que tal um domingo eu venho aqui para te ensinar física e em outro dia você pode me ensinar arte? Quando ele começou, ele era completamente amador. De verdade, ele era muito, muito bruto. Ele desenhou um retrato meu quando eu era jovem e muito inquieta. E nele só tem a minha cabeça, o cabelo e também tem as minhas mãos erguidas. Então ficou claro que eu não estava a fim de fazer aquilo. É algo puro ele ter conseguido captar minha forma de gesticular. Eu acho que pode ser porque ele gostava muito de usar as mãos. Principalmente de usar caneta e retratar as características das pessoas. No fim, ele se tornou um desenhista muito competente. Feynman era um aluno tão entusiasmado que começou a passar tempo no Giannone's, um bar de strip em Pasadena. Lá, ele dividia a sua atenção entre fazer esboços das garotas e resolver equações de física. Os demais físicos não conseguiam entender. Eles diziam, sabe, a ocupação do Feynman é ser um físico e ele é brilhante, brilhante nisso. E precisamos da contribuição dele lá no Caltech. Precisamos que ele fale com a gente sobre física. Mas o que ele faz? Ele sai e passa o seu tempo todo com strippers, tocadores de bongô e artistas. Ele gasta tanto tempo com essas pessoas e eu não sei o que ele vê nelas. Mas eu acho que o Feynman aprendia muito com aquelas pessoas e que isso enriquecia a vida dele. Nos anos 60, Feynman tirou um ano sabático. Mas em vez de ir para outro departamento de física no outro lado do país, ele simplesmente atravessou o campus do Caltech para estudar algo que o fascinava há muito tempo: os vírus. Nessa mesma época, ele também se encantou com a estrutura da sociedade das formigas e se interessou pelas possíveis aplicações da nanotecnologia. Acho que no sentido do que ele pretendia fazer, em um ano e no ano seguinte ele cogitava desvendar algum segredo do universo. Mas em termos de dia a dia, ele sempre se deixava guiar pelo que parecia ser mais interessante e seguia sua intuição do que era bom para investigar.
A curiosidade lúdica de Feynman, aliada ao anti-autoritarismo que havia sido instigado nele por seu pai, o levava a comportamentos brincalhões com frequência. Ele era tão engraçado e irreverente que ele nos fazia olhar para uma foto por alguns minutos para ter certeza que ele estava lá fazendo aquele chifrinho em alguém com as mãos. Tô com gente importante. Acho que agora seria uma boa hora para isso. Ele não tinha necessidade de se sentir respeitado por todo mundo sempre, porque ele se respeitava, sabendo que ele era extraordinário. Se ele parecesse um bobão para algum cara que ele não conhecia, tava tudo bem, porque por dentro ele conhecia a sua essência. Em 1984, Feynman colaborou com seu amigo Ralph Layton num livro humorístico de anedotas sobre a sua vida. Aí eu abri os cofres, onde estavam guardados todos os segredos da bomba atômica. O sucesso de todos esses livros foi meio acidental. A editora publicou o primeiro livro, Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, em janeiro de 1985. E a tiragem foi de, sei lá, cerca de 2.000 cópias, uma baixíssima quantidade. E em janeiro, eu pensava, janeiro? Acabamos de passar pelas festas de fim de ano. Quem é que vai comprar um livro em janeiro? Mas as pessoas compraram o livro. E Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman logo se tornou um best-seller. Até os dias de hoje, é um dos livros sobre ciência mais vendidos da história. O livro captou de forma descontraída a visão de mundo de Feynman e o senso de curiosidade e humor que o guiavam pela vida. E abriu caminho para que Feynman se comunicasse com um público ainda maior, através de uma série de documentários da BBC transmitida internacionalmente. Eu tenho um amigo que é artista. Às vezes, ele tem pontos de vista com os quais eu não concordo muito. Ele segura uma flor e diz, olha como ela é linda. E eu concordo. E aí, ele diz que percebe a beleza através do olhar de artista dele. Mas que eu, como cientista, vou querer despedaçá-la. E ela vai virar uma coisa sem graça. Eu acho que isso é uma maluquice. Antes de tudo, a beleza que ele enxerga é visível para os outros e para mim também. Eu acredito que mesmo se o meu senso estético for inferior ao dele, eu posso apreciar a beleza de uma flor. E, ao mesmo tempo, eu vejo muito mais na flor do que ele vê. Posso imaginar as células ali, as ações complicadas que também possuem beleza. Ou seja, a beleza não está na dimensão de 1 centímetro. Também tem beleza em dimensões menores. Na estrutura interna e também nos processos, o fato das cores e da flor terem evoluído para atrair insetos polinizadores é interessante. Quer dizer que insetos podem ver a cor. Isso é intrigante. Esse senso estético também existe em formas menores de vida, porque isso é bonito. Surgem várias perguntas interessantes. O conhecimento científico aumenta a empolgação. O mistério e a beleza que vem de uma flor, ele acrescenta. Eu não vejo como ele subtrai. Quando eu estudava no Caltech, eu fui até a sala do Feynman e bati na porta. Ela abriu e eu expliquei que a minha mãe viu um programa sobre ele, achou interessante e ela não sabia nada de ciência. E eu perguntei se ele não podia escrever para ela, porque talvez isso me desse mais chances de ensinar física a ela. E ele escreveu mesmo. Ele escreveu uma carta que dizia, cara senhora Chown, ignore as tentativas do seu filho de ensinar física a você. A física não é a coisa que mais importa. O amor é. Aí o tiro meio que saiu pela culatra. Eu fiz o maior físico que havia dizer para minha mãe que física não era importante, mas que o amor sim era. Diga para o seu filho parar de tentar encher a sua cabeça de ciência, pois encher seu coração de amor já basta. Richard Feynman, o homem que a senhora assistiu na série Horizon da BBC. Através de seus vídeos e livros, Feynman tinha comovido milhões de pessoas. Porém, havia algo que todo aquele sucesso e reconhecimento não podiam mudar. Eu tinha o hábito de correr. E o Feynman achou que era algo saudável para fazer, ele então começou a correr também.
E quando se começa a correr com frequência, se perde peso. E o Feynman, de repente, notou que havia um volume de um lado da barriga. Descobriram uma massa grande no abdômen. Ele chegou em casa e disse, é do tamanho da bola de futebol, e engoliu um rim inteiro. Eu fui na biblioteca médica fazer uma pesquisa e descobri que isso tem 30% de chance de me matar. Então, não é que alguém quer ouvir de um pai, mas é o exato tipo de coisa que ele diria. Ele parou de trabalhar naquela época porque a cirurgia e quimioterapia ocupam muito tempo. Feynman se recuperou de sua primeira cirurgia para tratar o câncer, mas a doença nunca foi embora completamente. E ele passou o resto da vida assombrado por ela. Para a tecnologia ser bem-sucedida, a realidade deve prevalecer sobre as relações públicas, pois a natureza não pode ser enganada. Richard Feynman. 2, 1 e decolagem. Decolagem da 25ª missão do ônibus espacial. Ele deixou a base. Iniciando o programa de lançamento. Recebido o lançamento do Challenger. Confirmada a inicialização do programa. Em janeiro de 1986, a NASA lançou sua 25ª missão de ônibus espacial. Ela simbolizava uma nova era dos voos espaciais, com a inclusão da professora de educação infantil, Krista McAuliffe, à tripulação. 65, Fido. Challenger, aumentar a propulsão. Confirma propulsões, obrigado. Eu estava na aula de ciências sociais. Acho que estávamos fazendo uma prova. Então a professora entrou e disse, houve um acidente horrível. Os controladores de voo estão analisando a situação com muita cautela. Estamos sem comunicação com a nave. E quando eu voltei para casa, os meus pais já tinham visto aquilo, o que era incomum, porque eles nem assistiam TV. Analisem os seus dados com cuidado. Tirem cópias brutas de tudo que receberem e garantam a proteção de qualquer fonte de dados que tiverem. A perda do ônibus espacial e sua tripulação de 7 pessoas ao vivo na TV chocou os Estados Unidos. O país inteiro ficou de luto. A perda que a nação sofreu é, antes de tudo, uma perda pessoal para a família, os amigos e os entes queridos dos astronautas do ônibus. Mas havia uma pergunta para a qual todos queriam uma resposta. O que deu errado? Uma comissão presidencial foi formada às pressas para investigar. Mas ela era, em grande parte, composta por gente de dentro da indústria espacial próxima à NASA. Alguém independente, com credenciais científicas incontestáveis, era necessário. Eu tenho praticamente um princípio de nunca ir a Washington. Eu liguei para vários amigos meus que possuíam algum tipo de ligação com o programa espacial, perguntando a eles se achavam que eu deveria ir lá ou se alguém poderia fazer isso tão bem quanto. Os amigos dele diziam, você tem que ir porque você é o único que pode passar por cima das mentiras. Sim, todos achávamos que ele deveria ir. Então eu perguntei para ele, bem, você acha que é um problema importante? E ele respondeu sim. E perguntei, acha que pode fazer a diferença? E ele respondeu depois de um tempo, sim, provavelmente. E eu não disse mais nada. E então, depois de hesitar por uns minutos, ele disse que maldição, Reeves, e desligou. Feynman abriu uma exceção ao seu princípio. E poucos dias depois do acidente, ele se juntou ao inquérito em Washington. E ele era simplesmente o cara mais inteligente do mundo. Ele era conhecido pela integridade. Era o cara mais honesto do mundo. E não aceitava nada que ele não pudesse comprovar de fato. Os dois homens passaram a viajar pelos Estados Unidos, visitando os estabelecimentos da NASA onde o ônibus foi construído, interrogando os engenheiros e supervisores. E no processo de falar com os engenheiros, ele percebeu, opa, alguns deles não vão falar comigo agora, porque o supervisor está na sala, entende? Não era só um quebra-cabeças técnico, era um quebra-cabeças humano também. Escrevendo cartas para Michelle Greenough, Feynman expressava sua frustração e empolgação na busca pela verdade.
Queridas Guilnif e Michelle, é a primeira vez que tenho tempo para escrever para vocês. Eu já encontrei alguns ratos e não vou me esquecer deles, porque eu adoro o cheiro dos ratos. Ele é a essência dessa aventura emocionante. Mas havia um problema. Os gerentes da NASA não queriam revelar a totalidade do que sabiam. O resultado disso era uma cortina de fumaça. A NASA queria ter o controle de tudo que eles repassavam à comissão. E por isso omitiram informações. Eles não mentiam, mas com certeza também não deixavam a verdade ser revelada. O que Feynman não sabia era que o general Katina tinha uma fonte secreta dentro da NASA. Sally Ride foi a primeira mulher norte-americana a ir ao espaço e ela estava na comissão. Ela disse em particular ao general que a NASA vinha tendo dúvidas a respeito da capacidade dos anéis de vedação de borracha, o lacre dos foguetes auxiliares de combustível sólido, funcionarem no frio. E a temperatura durante a manhã do lançamento esteve abaixo de zero. O general Katina precisava repassar essa informação ao Feynman sem comprometer a sua fonte. A chance veio após um jantar na casa de Katina. O general restaurava carros antigos. Eu o levei à garagem para mostrar um carro. E o Feynman se interessava muito por carros. Demos uma volta ao redor do carro e eu mostrei o interior e onde ficava o motor. O Feynman olhou para a mesa de trabalho e viu que tinha uns carburadores ali em cima. Ele perguntou, Katina, que carburadores são esses? Eu disse que eles eram do Opal e que eu deixava um montado e o outro desmontava para limpar. E me veio à cabeça que eu precisava transmitir a ele a ideia de frio, anéis de vedação e vazamentos. E eu disse, professor, esses carburadores têm anéis de vedação que não costumam vazar no frio. Feynman encontrou a resposta. E também uma ideia inspirada de como contá-la para a imprensa mundial. A partir disso e de várias coisas que me disseram a respeito da necessidade de resistência e da falta da... Na reunião seguinte da comissão, ele começou a questionar engenheiros veteranos a respeito do efeito do frio nos anéis de vedação na manhã do lançamento. As respostas deles foram evasivas. Eles negavam que a temperatura pudesse ter influenciado. Antes do ocorrido, a partir da informação e do entendimento que se possuía, já havia a compreensão de todos que o lacre não funcionaria tão bem em uma certa temperatura e que havia uma espécie de noção de uma temperatura na qual os foguetes auxiliares de combustível sólido não deveriam operar? É isso mesmo. Entendemos que as condições que teríamos no dia do lançamento, dadas as configurações que executamos, possibilitariam o funcionamento do lacre naquela temperatura. Era a chance de Feynman. Ele decidiu usar o poder de uma clássica demonstração científica. Durante a audiência, a junta tórica usada estava acessível e era passada pelas fileiras. E chegou no Feynman, e eu estava à esquerda dele, e passei para ele. E ele largou. E depois tirou do bolso dele um alicate, uma... braçadeira e uma chave de fenda. Ele desmontou a junta e tirou o anel de vedação de borracha, colocou a braçadeira nele e aí eu já entendi o que ele ia fazer. Ele viu a água gelada e jurou que foi meio que um acidente. Ele teve uma ideia. Espera um minuto. Eu sei como é que eu posso demonstrar como a borracha reage exposta ao frio. Ele pinçou um pedaço de borracha e colocou numa taça cheia de água gelada. Eu peguei esta coisa que tirei do lacre de vocês e coloquei em água gelada. E descobri que quando você põe pressão nela por algum tempo e depois tira, fica como está, não estica de volta. As dimensões não mudam, quer dizer que, pelo menos por alguns segundos, e até mais do que isso, não há resistência nesse material específico quando ele está a 0 graus Celsius. Acredito que isso tenha relevância para o nosso problema.
Os anéis de vedação que deveriam formar um lacre ao redor dos foguetes auxiliares ficaram tão gelados que perderam a capacidade de flexionar e preencher o vão entre os foguetes e... Por isso que o combustível vazou e o ônibus explodiu. Feynman convenceu de uma vez por todas que o frio poderia ter sido a causa do acidente do ônibus apenas 73 segundos após o lançamento. Foi mesmo uma reviravolta na investigação. Não dava para ignorar. No verão de 1986, o relatório da comissão foi entregue. Em seu apêndice, Feynman deixou um duro lembrete sobre os limites da ciência. Eu acho que a última recomendação dele pode ser resumida num único e simples parágrafo. Para a tecnologia ser bem-sucedida, a realidade deve prevalecer sobre as relações públicas, pois a natureza não pode ser enganada. Eu lembro que foi muito duro para ele. Estava simplesmente exausto. Ele me disse o seguinte: eu vim aqui para dizer que o meu câncer voltou de novo. A coisa tá feia. E eu nem sei do que falávamos. E como foi que eu entrei nesse assunto, então eu disse que estava pensando num fluxo turbulento invariável. E ele, como assim? E eu expliquei um pouco do que se tratava. A invariabilidade, eu disse, que acontecia sob tais e tais condições. E ele disse, vamos ver. E eu tinha um caderno ali. Ele pegou o caderno e começou. Ele escreveu tudinho, passo a passo. Acho que levou 13 passos até o resultado. E ele disse, é verdade. É uma invariável. E continuou. Você me fez pensar em física de novo. Já posso ir para casa. Feynman foi internado pela última vez em fevereiro de 1988. Os seus rins estavam parando de funcionar e ele decidiu que não queria fazer diálise para não prolongar seu sofrimento. Eu ainda meio que pensava, não deveria ser assim. Mas ele conseguiu lidar com um monte de dificuldades físicas, enquanto ainda tinha a mente afiada. Quando a pessoa morre, as mãos dela se mexem um pouco. E a enfermeira dali disse que ele não tentava se comunicar, que era algo natural. E ele levantou as mãos assim e depois fez assim. Para quem não sabe, é o gesto que um mágico faz quando vai fazer um truque. Entende? E fez assim. Ele estava se comunicando mais uma vez. Suas observações sobre o mundo. Os médicos estavam errados, ele podia ouvir. E se mexer, se tentasse o bastante. E entender, ele podia ouvir e entender o que era dito. E essas foram suas últimas palavras. Richard Feynman morreu no dia 15 de fevereiro de 1988, num hospital de Los Angeles, com apenas 69 anos de idade. Quando eu fiz a minha última caminhada com o Feynman, ele me contou um monte de histórias engraçadas, mas eu entendi que a mensagem por trás das histórias era que ele ia morrer de câncer e eu fiquei muito triste. Ele percebeu e me perguntou qual era o problema. Eu disse, eu tô triste porque eu tô entendendo que você vai morrer. E ele disse, isso também mexe comigo às vezes. Mas não tanto quanto você pensa, porque você percebe que em algum ponto da sua vida você contou muitas histórias e essas histórias permanecerão até mesmo depois que você se for. Hoje, mais de 25 anos após a sua morte, a profecia de Feynman é mais verdadeira do que ele jamais poderia ter imaginado. Através de uma invenção que ainda não havia sido feita quando ele morreu, suas histórias continuam vivas.
Porque através da reimaginação das suas histórias na internet, uma nova geração está descobrindo os prazeres de passar um tempo com Feynman. É fantástico conseguir pesquisar na internet por Feynman ou qualquer outra variação e encontrar aquilo tudo, sabe? Tem muitas coisas lá. Eu vejo meu pai ser muito mais referenciado na cultura popular agora do que durante a vida dele. Eu tenho um amigo que é artista e às vezes ele tem uns pontos de vista com os quais eu não concordo muito. Ele segura uma flor e diz, olha como ela é linda. E eu concordo. E aí ele diz que percebe a beleza através do olhar de artista dele, mas que eu, como cientista, vou querer despedaçá-la e ela vai virar uma coisa sem graça. E eu acho que isso é maluquice. A gente se pergunta o que o Feynman pensaria da internet. Eu acho que ele gostaria muito da ideia que ele foi propagado pelo mundo todo em vídeos curtos ou longos na internet, e talvez para sempre. Acho que ele gostaria. Sabia que se você tocar assim... Mas o que eu quero falar para você consegue trazer a voz dele de volta, sabe? O universo inteiro está numa taça de vinho. Não sei, acho que nunca vamos entender em que sentido ele quis dizer isso. Porque os poetas não gostam de ser compreendidos. Eu sei pelo que vou lembrar dele. Ser um bom irmão e uma boa pessoa. Ele não era só o cientista, não era só o artista, não era só o educador. Ele era o rosto humano da física, sabe? Ele mostrou que dá para ser um físico de alto nível e continuar sendo um humano. Eu acho que é um legado importante para quem quiser fazer ciência, porque é um empenho humano e ele demonstrou isso.